Atenção, nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Os números oficiais do TSE mostram que mais de 92% das urnas apuradas e Dilma Rousseff, do PT, aparece em primeiro lugar com 55,43% dos votos válidos. 1º de janeiro de 2011. Uma mulher assume a presidência do Brasil. A música do plantão sempre anuncia um fato importante que todo mundo para ver. Há 10 anos, anunciou a eleição de Dilma Rousseff, primeira presidente mulher do Brasil. A trajetória, a posse, o impeachment, os sentimentos e a sua representação política são os assuntos deste programa. Vamos relembrar esse marco histórico ouvindo eleitores, especialistas, quem esteve nos bastidores e quem cobriu esse acontecimento marcante. Esse é o documentário As Duas Faces do Mesmo País, 10 anos da posse de Dilma Rousseff. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Dilma Vana Rousseff nasceu no dia 14 de dezembro de 1947. Sua trajetória política começou quando entrou na luta armada contra o regime militar. Foi presa em janeiro de 70 e solta em dezembro de 72 em São Paulo. Em 1980, ajudou a fundar o PDT, Partido Democrático Trabalhista. Foi secretária da Fazenda de Porto Alegre e presidente da Fundação de Economia e Estatística. Também trabalhou como secretária de Minas e Energia em 2 governos estaduais diferentes. Dilma também foi ministra de Minas e Energia no primeiro mandato do ex-presidente Lula e ministra da Casa Civil no segundo. Em 2010, foi escolhida para ser sua sucessora e foi eleita com 56,05% dos votos. Terminou às 13h30 deste domingo a Convenção Nacional do PT, que oficializou o nome de Dilma Rousseff como candidata à presidência. Brasil novo, Brasil do povo, que Lula começou. Vai seguir com a Dilma, com a nossa força, com o nosso amor. Dilma Vana Rousseff, de 62 anos, será a primeira mulher a comandar o país. A eleição de uma mulher como presidente de um país carrega diversos significados. Quando ocorre pela primeira vez em mais de 100 anos de república, reflete a ânsia da população por mudanças significativas na sociedade. Para a historiadora e professora da URGS, Cláudia Wasserman, a posse de Dilma Rousseff significava um avanço democrático. A posse da presidenta Dilma Rousseff, há 10 anos atrás, teve um significado extraordinário para o Brasil. Extraordinário porque ela foi a primeira e até agora a única mulher a ocupar a presidência em 122 anos de república. Extraordinário porque ela representava um projeto político inclusivo. Extraordinário porque ela havia sido vítima direta do regime militar que perdurou entre 64 e 1984. E simbolicamente, ainda que não na prática, isso significava uma certa reparação histórica. Ao tomar posse em 1º de janeiro de 2011, Dilma Rousseff inaugurou um novo período na política brasileira. Para os eleitores de Dilma, aqui representados por Vera Quintana, sua eleição foi a realização de um sonho. Votar na Dilma significa, para mim, e significou no momento, a consagração de toda uma luta das mulheres no Brasil. A importância de uma mulher nos representando na presidência, uma mulher de esquerda com toda a sua luta em defesa da democracia, foi um momento assim extremamente importante para mim, para a luta das mulheres. Meu sentimento literalmente é de a realização de um sonho. Significou a realização de um sonho de uma militante de periferia, que veio do movimento estudantil e que trabalha essa questão da luta contra o racismo, pela democracia, pela igualdade de oportunidades. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho
sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Primeiro eu queria agradecer aos que estão aqui presentes nessa noite, que para mim é uma noite, vocês imaginam, completamente especial. Mas eu queria me dirigir a todos os brasileiros e as brasileiras, os meus amigos e as minhas amigas de todo o Brasil. É uma imensa alegria estar aqui hoje. Eu recebi de milhões de brasileiros e de brasileiras a missão, talvez a missão mais importante da minha vida. E esse fato, para além da minha pessoa, é uma demonstração do avanço democrático do nosso país. Porque pela primeira vez uma mulher presidirá o Brasil. Já registro. Ao comentar o discurso da posse, Gabriela Preto, mestranda em Ciências Políticas da URGS, reforça o impacto da entrada de uma mulher na presidência. A eleição da Dilma pareceu, sem dúvida, um tremendo avanço em relação à representação feminina na política. A própria Dilma reforça isso no discurso de posse em 2011, né, a importância de ser a primeira mulher eleita presidente da República, porque ainda que o voto feminino no Brasil tenha vindo relativamente cedo, se comparado a outros países, o caminho para a participação efetiva das mulheres na política formal, institucional, foi muito duro. Neta de Julieta Battistioli, que foi a primeira vereadora mulher de Porto Alegre nos anos 40, a historiadora Naira Vasconcelos acredita que Dilma representava uma esperança de diminuir as desigualdades. A eleição de Dilma Rousseff para a presidência do Brasil em outubro de 2010 significou, antes de mais nada, que a maioria do eleitorado brasileiro avalizava o projeto de país implementado pelo presidente Lula em seus 2 mandatos. E foi justamente esse compromisso de Dilma de dar continuidade a este projeto de país que levou à sua vitória em outubro de 2010. Foi o compromisso de governar para distribuir renda, para combater a desigualdade, que a tornou a primeira mulher a ser presidente do Brasil. A expectativa de todos aqueles que votaram em Dilma residia na esperança em que o Brasil continuasse crescendo com inclusão, distribuição de renda e aprofundamento das políticas sociais implementadas pelo governo Lula. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Quem esteve presente na posse de Dilma foi o jornalista Alex Guzmão, na época repórter de política do SBT. Esquema montado. No dia da posse da Dilma Rousseff, eu fui destacado pelo SBT para ficar no Salão Verde da Câmara dos Deputados, que dá acesso ao plenário. O que me chamou a atenção ali? Me chamou a atenção que pelo tapete vermelho que eles colocam para o presidente eleito passar, eu vi passar uma mulher muito com um passo muito marcante, né? Um andar muito determinado de uma mulher disposta a comandar um país, com um olhar assim, transmitindo muita altivez. A Dilma ela anda de uma forma muito ereta, com a cabeça erguida, né? Ela tem muita firmeza no gestual dela, na leitura corporal. É possível você ver Dilma Rousseff, isso na minha opinião, num momento como esse, você vê qual postura ela tem, né? E é uma postura de determinação e por intermédio desse caminhar a passos firmes, com um olhar de altivez, né, bastante determinada, você vê uma mulher que quer se colocar ali como, sim, a primeira presidente do Brasil, mas uma mulher que é mãe, uma mulher que é economista, profissional, e isso me chamou a atenção em poucos segundos, né, que foi essa caminhada da Dilma Rousseff pelo Salão Verde no tapete vermelho até o plenário da Câmara dos Deputados.
Em 2013, quase no final do primeiro mandato de Dilma, as jornadas de junho tomaram as ruas do país. Os protestos reclamavam o aumento da tarifa do transporte público. Mais tarde, as pautas da corrupção e dos gastos com a Copa do Mundo de 2014 também se tornaram motivos de manifestações. Em outubro do mesmo ano, ocorreram as eleições em um clima totalmente diferente de 2010. Depois de uma das campanhas eleitorais mais disputadas da história, os brasileiros escolheram Dilma Rousseff, do PT, para continuar presidente do país. Estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo. A gente viajou quase 40 horas, praticamente não dormiu. Viemos no Rio de Janeiro, rompemos o Réveillon, a passagem de ano na estrada. A gente veio uma viagem de pelo menos 19 horas, bastante cansativa. A Dilma sempre foi minha esperança e ela está aí mostrando que veio. Dilma Rousseff teve 59% de aprovação, maior índice em primeiro mandato de um presidente desde a redemocratização. Nas eleições de 2014, candidatou-se à reeleição, enfrentando o senador Aécio Neves do PSDB no segundo turno. Dilma foi reeleita com 51,64% dos votos. Por 2 vezes, o Congresso Nacional deu posse a Dilma Vana Rousseff como presidente da República. A primeira em 2011. Hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. E 4 anos depois. Nunca o Brasil viveu um período tão longo, sem crises institucionais. Mas esse segundo mandato chegou ao fim antes do tempo. Em dezembro de 2015, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, abriu o processo de impeachment na casa. O motivo foram as pedaladas fiscais, quando o governo atrasa repasses a bancos públicos para cumprir as metas do orçamento. Fora petralha! Nós vamos, junto com todos os brasileiros, nós queremos, pedimos e imploramos, impeachment já! A Paulista se encheu das cores da bandeira do Brasil, nas janelas dos prédios, nas roupas, nos rostos, nas costas e nas crianças. Em abril de 2016, a Câmara aprovou a Comissão Especial do Impeachment, que foi favorável à abertura do processo. É nesta sexta-feira, a partir das 8h55 da manhã, os deputados federais começam a decidir se abrem ou não o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pelos militares de 64, por todos os corretores de seguros do Brasil, aos ferroviários do Brasil, pela Zona Oeste, pela minha mãezinha, Melanie, pela minha família. Pela família. Pela minha família. Eu voto sim, presidente. Eu voto sim. Eu voto sim. Sim, seu presidente. Sim, seu presidente. Voto sim, eu voto pelo Brasil. Sim ao impeachment. PDT vota não. Eu voto sim. E quem vota sim, coloca a mão pra cima. Coloca a mão pra cima. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. No mês seguinte, em maio, o Senado seguiu o mesmo caminho. Em relação à votação do quesito, o voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora presidente da República. Boa noite. Boa noite. 61 senadores votam sim ao impeachment. Será que nunca
nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos. Em 2016, o jornalista e professor da PUC-RS Juremir Machado analisava a política brasileira no microfone do programa Esfera Pública, da Rádio Guaíba. Na sua opinião, o impeachment de Dilma foi uma combinação de fatores. O primeiro mandato foi um bom mandato. O segundo, houve erros de política econômica e também houve toda uma pressão sob a forma de processo de impeachment, que resultou na sua destituição, que foi um pretexto encontrado para tirá-la do poder, na medida em que setores amplos não estavam contentes com a sua gestão e o próprio vice-presidente da República se engajou numa conspiração contra ela. Apesar dos erros de política econômica que aconteceram e que mesmo petistas concordam e às vezes até mencionam, o que levou à queda foi principalmente a determinação dos setores conservadores de encerrar o ciclo petista. É uma ferida que não vai cicatrizar tão facilmente na vida pública brasileira. Enfim, tudo isso foi trágico, foi traumático. Os efeitos ainda estão aí. A mídia contou muito para isso, como sempre conta nessas situações de ruptura, porque se engajou, militou, deu corda, ajudou em geral no processo de destituição da presidente. Um impeachment lamentável. Na verdade, um golpe no sentido bem claro, pontual da palavra, uma trama, uma armação para se livrar de uma presidente que não agradava aos setores mais conservadores. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os dedos, somos uns boçais. A pesquisadora Gabriela Preto chama atenção para o discurso misógino que começou a se tornar explícito na política do país. 10 anos depois, eu acredito que o mais marcante no governo Dilma foram os seus anos finais, não só pela das consequências políticas de um impeachment, mas pela forma como o processo de rejeição da figura dela aconteceu. O processo como um todo foi extremamente misógino, desde os discursos dos deputados na sessão da Câmara que aprovou a proposta de impeachment, até a forma como a sua figura foi mobilizada nos protestos contra o governo, as caricaturas, os insultos. Tudo era permeado por uma misoginia muito explícita, que, na minha visão, ecoa até hoje nesse discurso antifeminista que domina a ideologia do governo federal. Publicitária, militante e dirigente estadual do Partido dos Trabalhadores, Miziara Oliveira relata as opressões sofridas pelas mulheres quando assumem posições de poder. Quando uma mulher assume uma posição de poder, inevitavelmente gera um estranhamento. Esta cultura patriarcal, machista, hegemônica, não concebe que possamos frequentar estes espaços, dividir estes espaços. Então tentam nos neutralizar, impedir ou desconstituir a fala. Tentam tornar desconfortável o espaço, como no caso do assédio da deputada Pena. Ou mesmo nos aniquilar, como foi o caso de Marielle Franco. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Luiz Fernando Oliveira foi eleitor do PT por muitos anos e votou em Dilma Rousseff. Apesar de ter se decepcionado com o governo, não concordou com o processo de impeachment. Em 2018, decidiu apostar na direita esperando mudanças. O impeachment, para mim, foi um golpe, arquitetado pelos traidores
e por um grupo grande de parlamentares corruptos, né? Que inventaram essa pedalada fiscal, né? Foi motivo político, na realidade. Foi um golpe muito sujo contra o Brasil, né? Não que eu não gostasse dela, eu já não gostava mais dela, não acreditava nela mais, mas eu acho que entrar o Temer era muito pior, sabe? Mas aí foi um baita de um golpe que fizeram com ela e que fizeram com a nossa democracia. Isso sim foi golpe. Foi uma pena que o Brasil tenha passado por isso. O país parou por causa disso. A economia parou, o desemprego aumentou. Foi tudo ruim. Não deu tempo de preparar um presidente decente, um candidato decente. Tanto que eu votei agora no Bolsonaro, porque ele era o único que tinha condições de tirar o PT, né, da jogada à esquerda, essa esquerda que até hoje não fez a meia-culpa, não teve capacidade de dizer assim, a gente errou, vamos corrigir, vamos tirar as maçãs podres do cesto, até hoje não fez isso. Pátria de cunhas, de listas obscuras, de mídias seletivas, de pouca alternativa. Estão lutando contra a corrupção, mas essa gangue de ladrão rasga a Constituição pra tentar voltar ao poder. Eles querem te fuder, vão rasgar a CLT. Esse pato é você. 10 anos atrás, a posse da primeira presidenta mulher do Brasil simbolizava o avanço que a nossa sociedade poderia viver. Dilma Rousseff foi a esperança por mais diversidade e inclusão. Mas o que vimos em 2016 foi a ruptura desse progresso. O impeachment da presidenta confirmou a polarização política e colocou o país nos trilhos do retrocesso, como reforça a professora Cláudia Wasserman. Ao invés de vivermos o aumento da participação política efetiva daqueles para os quais foram sistematicamente negados direitos, o que significaria o avanço da democracia no Brasil, nós estamos diante do exatamente contrário. Quero dizer com isso que a luta pela democracia hoje se confunde com a luta contra a misoginia e contra todos os ódios associados às diferenças. O machismo, assim como o racismo e outros ódios associados à diferença, petrifica a sociedade e impede transformações democráticas. Não por acaso, os governos que a sucederam devolveram espaço privilegiado ao homem branco capitalista, às elites neoliberais que não suportam a ideia de incluir setores populares representados por mulheres feministas, negros, indígenas, pobres, moradores de periferias, ou seja, a imensa maioria da população brasileira. Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Quando lembramos de quem foi Dilma Rousseff, pensamos na sua imagem de presidenta impeachmentada. Mas isso reduz e limita a compreensão de quem foi a primeira mulher no cargo mais alto de poder no país. A minha grande, a minha pequena. A Dilma sempre se colocou enquanto uma mulher forte, né? Uma mulher de ferro. É difícil saber em que medida isso foi uma escolha deliberada dela, de se colocar dessa forma, ou se foi uma situação na qual ela não teve muita escolha, por conta da misoginia dos opositores, da mídia, da própria esfera política como um todo. Mas ela sempre reforçou essa imagem de mulher, de cidadã compromissada com a democracia, de forma a condizer com a sua biografia de militante, de guerrilheira na época da ditadura militar. Claro que a própria tortura já faz dela uma mulher extremamente forte, mas é possível que ela tivesse um outro lado que ela não teve a chance de mostrar por se ver sempre nessa posição de se defender de ataques misóginos por todos os lados. Por exemplo, existem vários vídeos dela super descontraída, conversando com jornalistas antes de entrevistas e coletivas de imprensa,
Mas a imagem que realmente pegou foi a de uma pessoa carrancuda, fechada, brava, a falta de eloquência. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Este foi o radiodocumentário As Duas Faces do Mesmo País, 10 anos da posse de Dilma Rousseff, da disciplina Rádio Jornalismo 2 da URGS. Este programa foi realizado por Andressa Pufal, Ana Ortega, Emily Vieira, Nicole Goulart e Victoria Rodrigues. Contou com a assistência da professora Cida Golim e a técnica de Neudimar da Rocha. Produção de Ana Ortega, edição de Andressa Pufal, roteiro de Emily Vieira e Nicole Goulart e apresentação de Andressa Pufal e Victoria Rodrigues. Ah, vocês querem ver? Querem ver, então vem. Tem, até ali tem o lago, pato, peixe, ganso, peru, até as duas araras que elas são bastante mal-humoradas, porque cortaram as asas delas. Eu faço muito bom macarrão. Gente, agora vocês vão ver uma coisa e vão dizer se não é fantástico.